Salut mon ami! No vídeo de hoje a gente vai ver como desenvolver o hábito de estudar o francês. A gente sabe que o hábito é a segunda natureza do ser humano. E segundo um estudo feito pela pesquisadora Jane Wardle da University College de Londres, todos nós precisamos de 66 dias para desenvolver um novo hábito na nossa vida. E a pergunta é, como aplicar esse conhecimento, aplicar essa pesquisa na nossa vida, no nosso hábito de estudar o francês? Veja que existem dois tipos de hábitos, os hábitos naturais e os hábitos artificiais. E não necessariamente o hábito natural é melhor ou mais saudável do que o hábito artificial. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela começou fumando de forma recreativa. Foi fácil desenvolver esse hábito. Foi um hábito natural. Agora, parar de fumar é algo mais difícil. Manter esse hábito é um pouco mais difícil. E aprender e estudar o francês, desenvolver o hábito de estudar o francês, ele também não é algo fácil. Assim como parar de fumar, é um comprometimento que você precisa ter. E como fazer então para desenvolver esse hábito artificial é a pergunta. Veja que, para que a gente responda essa pergunta de como desenvolver esse hábito, a gente precisa fazer uma análise introspectiva, analisar os nossos próprios pensamentos e distinguir os nossos pensamentos primários dos nossos pensamentos profundos. Veja que, no caso de estudar o francês, os seus pensamentos primários, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você pensou que você quer aprender o francês, mas você ainda não tem o hábito do comprometimento em estudar o francês. E perceba que talvez os seus pensamentos primários podem ter sido, ou são algo como, nossa, abre aspas, nossa, como deve ser bom ter o hábito de estudar o francês, porque dessa forma eu sei que eu vou assimilar a língua. Mas veja que, por outro lado, talvez, e é muito provável, que os teus pensamentos profundos estejam te dizendo algo como, abre aspas, nossa, mas deve ser muito difícil para mim fazer isso. Ou então, nossa, mas deve ser chato ter que reservar um tempo do meu dia para fazer apenas isso. Nossa, mas se eu fizer isso, eu vou bagunçar toda a rotina da minha vida, etc, etc, etc. O que acaba te sabotando e te impedindo, então, de desenvolver o hábito de estudar o francês. E para resolver esse problema, a melhor solução que existe é você desafiar esses pensamentos profundos. Porque veja só, os pensamentos profundos, eles têm um poder imenso na gente. Porque eles geram na gente medo e ansiedade. Medo e ansiedade pelo desconhecido, porque a gente ainda não sabe como é a nossa vida, como é a configuração da nossa vida com o hábito de estudar o francês. Então a gente, antes de colocar em prática, fica imaginando que vai bagunçar a nossa rotina, ou que a gente não vai conseguir, ou que é muito difícil pra gente, etc, etc e tal. O pensamento profundo, ele tem esse impacto na gente de imobilizar e de impedir que a gente comece, portanto, esse projeto. Veja que desenvolver o hábito de estudar francês vai ser muito bom na sua vida. Imagine duas pessoas indo para o trabalho de ônibus. E uma delas não tem o hábito de estudar o francês e a outra delas tem o hábito de estudar o francês. Agora as duas estão dentro desse ônibus. A pessoa que não tem o hábito de estudar o francês, o que ela vai fazer? Ela pode, por exemplo, não fazer nada, ficar olhando para a paisagem e tudo bem. Ou então ficar olhando o Facebook no próprio celular e tudo bem. A pessoa que tem o hábito de estudar o francês, ela vai ter atitudes diferentes da pessoa que não tem o hábito, como por exemplo, ela vai ouvir uma música francesa no celular, ou então ela vai abrir aquele livro francês que ela esteja estudando em casa para dar uma lida enquanto ela não chega no trabalho. E veja que a grande diferença não está no esforço, não existe uma diferença de esforço muito grande entre você apenas olhar a paisagem e ouvir a música em francês, ou uma diferença muito grande de esforço entre você olhar o Facebook, ler o Facebook no celular e você ler algumas linhas do livro francês. A grande diferença está no fato de que uma dessas pessoas tem o hábito de estudar o francês e a outra pessoa não tem o hábito de estudar o francês. E para que isso seja possível, agora você já sabe que você precisa de 66 dias ininterruptos
para que isso aconteça. E isso foi provado cientificamente, não sou eu que estou falando. A dica que eu dou para você nesse vídeo é a seguinte: comece já, comece agora. Desafie-se, desafie os seus pensamentos profundos, esses aí que te impedem, te mobilizam a colocar em prática esse projeto. Se 66 dias podem parecer para você muita coisa, desafie-se pelo menos durante 10 dias. Desafie-se durante 10 dias para colocar em prática nesse momento, hoje, os seus estudos em francês. Por que eu digo 10 dias? Porque dessa forma você vai, pelo menos, ver na prática o que é estudar o francês todos os dias? E dessa forma, encarando esses pensamentos profundos, você vai ver então que todo medo, toda a ansiedade, a insegurança que eles geram vão se dissipar e vão desaparecer. Depois dos 10 dias, uma vez que todos esse medo, essa insegurança tiverem desaparecido, vão te faltar pouco mais de 1 mês e meio para você chegar até os 66 dias e aí então ver o novo hábito tomar forma e se concretizar na sua vida. Desafie-se durante 10 dias, todos os dias, a estudar um pouco do francês, para você ver como é que vai ser a sua vida a partir desse momento, e depois mais 1 mês e meio fazendo a mesma coisa, né, todos os dias, sem pular nenhum dia, até você alcançar o desenvolvimento do hábito de estudar francês na sua vida. Bom, essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, ou também uma sugestão para outro vídeo, deixa também nos comentários. Não deixe de baixar o e-book, PDF, né? O Guia de Pronúncia do Francês, que você vai receber diretamente no seu e-mail. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau.